aí, gente, como é que vocês estão? Bora lá para nossa reflexão, que hoje vai ser desse jeito mais diferenciado, porque eu tenho um tema para tratar com vocês que eu quero que isso fique registrado. Então, eu tô aqui gravando a respeito da famosa frase: me diga com quem tu andas, que eu direi, né? E aí você completa com a sua experiência. Existem 1000 formas de completar essa frase. E eu quero pegar uma história para vocês, fazendo um link com uma passagem que aconteceu na Bíblia de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas e da baleia, ou de Jonas e Nínive. Por quê? Porque Jonas, ele dormiu no barco também, como Jesus, né? Então o profeta Jonas, ele dormiu no meio de uma tempestade imensa, com a diferença de que essa tempestade era um alerta para que ele voltasse, porque ele estava fugindo do propósito que Deus estava colocando na vida dele. Então, quando ele recebeu que ele precisava pregar lá em Nínive, a respeito da forma como eles estavam agindo, do jeito que eles estavam fazendo, que ia acabar trazendo a destruição daquele povo, a destruição daquela cidade, ele ficou com medo e foi para Tarsis. Ele quis sair dali imediatamente. Então, o que ele fez? Ele comprou passagem, ele fez toda uma estratégia para poder fugir, tentando, né? Ainda coloca isso na Bíblia, tentando fugir do que Deus tinha prometido para ele fazer. E aí acontece o quê? Que ele entrou no barco. Só que as pessoas que estavam lá não conheciam Jonas, né? E sofreram as consequências das atitudes de Jonas. Então, toda aquela tempestade era para quê? Para que Jonas saísse do barco. Ele deveria sair, porque ele estava indo no rumo contrário ao que Deus tinha falado para ele ir. Só que os marinheiros, os outros tripulantes, estavam desesperados e sofrendo a consequência de que Jonas tinha causado na vida deles por estar andando no mesmo nível vibracional. Vamos colocar assim, vamos trazer para os nossos dias atuais. Quando você anda com uma pessoa, você não conhece ela de fato, totalmente, né? Então, por isso que existem níveis de relacionamento. Jesus nos ensinou isso, né? Existem níveis de intimidade. Então, você tem os seus amigos, você tem os seus colegas, você tem os seus conhecidos. Cada um tem uma face sua. Cada um tem um grau de intensidade. Isso é natural. Você não tem que ser amigo de todo mundo. Você não precisa entregar a sua intimidade para todo mundo. Isso é super normal. Só que, se você se submeter a isso e andar às vezes com as pessoas por, sabe, aquela coisinha de não vou dizer não, vou falar assim mesmo querendo dizer não, vai assim mesmo, e começar a andar nesse mesmo campo vibracional dessas pessoas que você às vezes nem concorda muito provavelmente você vai acabar sofrendo as consequências do momento que aquela pessoa estiver vivendo, por exemplo. Às vezes as coisas acontecem na vida das pessoas e respingam em você. E você fala, poxa, mas eu não tenho nada a ver com a história. Sabe aquela pessoa que pega carona com outro, de repente, numa madrugada e é parado por uma polícia, aí descobre que no carro tem um monte de coisa, aí vai todo mundo pra delegacia, todo mundo vai preso, mas você só tava pegando uma carona. Entende? Por quê? Porque você entrou no mesmo campo. Você se sujeitou a não perceber o nível de intimidade que você tinha com aquela pessoa. Talvez não era tão alta para você, você não sabia nada dela. Então, hoje o desafio é exatamente esse. Não vamos ser como Jonas, porque aí depois Jonas se arrependeu, as pessoas jogaram tudo que era precioso do barco para poder ver se a tempestade parava. Começavam a orar para que aquilo ia quebrar o barco e todo mundo ia morrer por causa da consequência de Jonas. Até que Jonas entendeu que era para ele e ele falou para ser jogado do barco que a tempestade ia acalmar. Ou seja, você precisa se retirar do lugar que não te cabe, do lugar que não é para você. Compreende? Então é isso que eu quero deixar esse desafio para vocês. Compreendam
a intimidade que você dá para cada um. Compreenda aonde você está, qual é a intimidade que você oferece e qual é a intimidade que você recebe das pessoas. Entende? Aí, realmente, mesmo depois que Jonas foi lá fazer a pregação e falar que realmente Nínive ia sofrer uma consequência muito grande, porque eles estavam totalmente perdidos a respeito do que era para ser feito naquela cidade, todo mundo entendeu o que o profeta Jonas falava e se arrependeu. Criou-se então um jejum coletivo. Todo mundo vestiu uma roupa em respeito ao arrependimento, então era uma coisa assim, uma veste de linho. Até o rei fez isso e falou que nenhum ser vivo ali, nem os animais comeriam e beberiam, até que Deus entendesse o arrependimento deles. E Deus, vendo aquilo, ele aceitou, ele falou, então não vou castigar mais essa cidade e esse povo. Agora vamos trazer assim, Deus não castiga nunca, eu sempre falo isso e eu vou sempre repetir, seja em vídeo, em stories, Deus não castiga. Mas era a linguagem que eles entendiam naquela época. Agora vamos trazer para os dias atuais. Nós precisamos parar e às vezes ouvir de alguém ou ler em algum lugar as coisas que nós mesmos já sabemos, sabe? Às vezes a gente precisa relembrar coisas. E a gente precisa colocar a nossa vestimenta do arrependimento. Poxa, não é sair desenfreado nas suas atitudes, com a sua consciência, atropelando tudo. A gente precisa voltar, parar e se arrepender às vezes de algumas coisas para que frutos nasçam dali. E a compreensão vem disso. Foi quando Deus falou assim, não, então tá bom. Então que esse povo siga a vida deles. Sabe o que Jonas fez? Ficou frustrado. Ele falou assim, não acredito, eu sabia que você ia fazer isso. Você é um Deus de misericórdia. Nem precisava ter vindo aqui, passado por tudo isso, né? Porque ele foi engolido pela baleia, a famosa baleia. Aí quando ele se arrependeu e clamou lá, lembrou que no último suspiro de vida dele, ele lembrou de Deus, Deus fez com que o peixe vomitasse ele na praia, e depois, mesmo depois de tudo isso, ele pregado, ido lá, visto que toda aquela humanidade tinha, aquelas pessoas tinham realmente se arrependido, ele esperava, não sei o que ele esperava de Deus, porque Deus perdoou, se arrependeu, falou que não ia fazer nada, falou, eu sabia que você ia fazer isso. E ele ficou em depressão por conta que ele sentiu que a graça para aquela cidade de Nínive atingia ele de uma forma que menosprezava a Israel, que era hebreu, que era a origem dele. Então, tipo, só Israel tinha que receber aquela misericórdia, sabe? Assim, sabe aquelas pessoas que falam assim, não, eu faço tudo tão certo, como é que a outra pessoa foi abençoada? Vamos trazer para os dias atuais. Puxa, eu faço isso, eu tenho disciplina, eu faço tudo isso, nada dá certo pra mim, por que pra outro dá, sabe? Então, aí ainda Deus perguntou, mas por que você tá com tanta raiva? Né? Aí depois ele passa um tempo no deserto, cria-se lá uma mangueira lá, a mangueira seca, e aí ele fica com raiva porque a planta secou e não deu sombra pra ele, porque o calor tava insuportável. E aí Deus pergunta, por que você tá com tanta raiva da planta? Sendo que você mesmo não colheu, você não podou, você não cuidou da planta, a planta simplesmente nasceu e morreu e você ficou aí. Então essa visão que eu quero trazer para que nós pensemos juntos. Geralmente a gente reclama de coisas que a gente nem cuida. Geralmente a gente fala que tem compaixão e que tem pena, mas a gente não mexe um palito para que aquilo mude. E é sobre isso, a história de Jonas conta muitas coisas e nos traz muitos momentos contemporâneos que dá pra gente usufruir disso. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Eu quero que essa visão de Jonas esteja cada vez menos ativa no nosso dia a dia. Nós precisamos entender a mensagem a cada passo. E nós precisamos fazer com que eles aconteçam. E não ser como Jonas, expectar e fazer, e depois, ok, se cumpriu a profecia.
a promessa. Mas a que preço? Né? As pessoas sofrem com os seus frutos, ou se nutrem, se alimentam. Então, vamos visar o tipo de intimidade que nós damos para as pessoas, o grau, e vamos olhar ao redor. O desafio hoje é esse. Vamos olhar ao redor e vamos enumerar as pessoas que estão à nossa volta e vamos graduar isso com os nossos níveis de intimidade que nós damos. Qual é o nível de intimidade? Para essa pessoa, e o que ela vem me oferecendo? Eu estou melhor ou pior com essa relação? Se você estiver pior, se isso estiver causando dor, mais sofrimento, se livre disso. A gente precisa começar a caminhar e a gente precisa tirar as pedras da mochila para ficar mais leve. Então é natural que essa seleção, que é a poda, seja parte da natureza. Então hoje eu desafio você a fazer essa listinha. Vamos começar a entender essa frase num contexto um pouco mais profundo. Me diga com quem tu andas, que eu direi. Aí você completa no seu interior quem tu és, o que tu comes, o que tu falas, certo? E aí coloca aí nos comentários que eu quero ver quem é o que completa essa frase para você.